Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o Jogos 80 Entrevista. Eu sou o Marcos Garré e ao meu lado está o Júnior Capella. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai assistir isso, né? Mas estamos aqui para mais uma entrevista. Mas a gente precisa agradecer algumas pessoas, né? Ao pessoal da Cafu Filmes, o estúdio que a gente utiliza para gravar. O Sempre Dataset, que é nossa base de operações, né? O Fábio Campos, o famoso BBB. Depois eu explico o porquê desses agradecimentos. E o Leandro Câmara, que também foi um personagem importante no nosso entrevistado de hoje. E temos também mais um auxiliar hoje. Na minha frente aqui, o Clóvis. E aí, pessoal? Sou o Clóvis Friulani. Estou ajudando os meninos aqui para fazer a gravação e outras coisas por trás da Jogos 80. E na entrevista de hoje, vocês vão relembrar, porque vocês conhecem quem que é o nosso entrevistado de hoje. O menino, né, que está ao seu lado aí. O menino. Como é que chama o menino? É Paulo. Me chamo Paulo. E... Você já viu esse rapaz em algum lugar. Se você lia as revistas Micro e Vídeo, Video News, né? Até na Micro Hobby, algumas revistas do gênero, você certamente sabe quem é o menino. Aí, ó. É ele, achamos. Achamos o menino. Ele sobreviveu à guerra. É isso aí. É o garoto Onyx Jr. Pois é, gente. Quem diria, né? O Onyx Jr. é um clone de Atari, né? Como os entusiastas, os fãs sabem, que saiu no fim de 84. E ele é um clone de Atari interessante porque, além da temática militar, que era algo incomum, né, na época, ele foi o primeiro e único clone de Atari do mundo que tinha botão de pausa, né? Mas, sem mais delongas, né, Capella, vamos, então, revelar, né? Nós estamos ansiosíssimos para saber também como que o Paulo foi parar nessa história do Onyx Jr. Foi parar atrás das linhas inimigas. E sobreviveu, tanto que ele está aqui, né, Paulo? É isso aí. Na época eu tinha por volta dos 7 anos de idade, né? E, na verdade, começou tudo com eu e minha mãe e minha irmã na Praça da República. E aí veio uma pessoa e falou, seus filhos não querem fazer comercial, né? E aí, acho que, se eu não me engano, era a Agência Tobias, o nome da agência. A gente foi lá, fez umas fotos, e aí começou alguns trabalhos, né? Começou a ser realizados. E esse trabalho foi bastante interessante, porque eu cheguei por volta... Eu tinha 7 anos na época, mas eu lembro que era de dia ainda. Então era por volta de umas 4 horas da tarde, né? E aí entrou, era um estúdio, aquelas lâmpadas quentes pra caramba. E aí você fica, o pessoal ajustando o set lá pra fazer a fotografia. E quando você vai fazer um trabalho, normalmente você sabe muito pouca informação, né? E eu cheguei lá, aí me vestiram lá, e comecei a fazer uma sessão de fotos. E aí, depois outra sessão, e foi a noite dentro, assim, tipo, eu lembro que quando eu saí, eu lembro que foi a primeira vez na vida que eu falei assim, eu estou vendo o sol nascer, assim, porque passei a madrugada. E eu lembro que, assim, a parte da barriga, assim, de tanto ficar debruçado, tantas vezes, e com roupa, com coisa, ficou até marcado aqui, eu lembro, né? Mas foi um negócio assim que... Então, eu fiz outros trabalhos e eu não lembro de tantos detalhes como esse trabalho que eu fiz. E foram, na verdade, 2 fotos, né, que foram aproveitadas para a campanha do Onyx. Eu vou pedir para o nosso diretor aqui, o César, mostrar. Tem a foto da propaganda da revista que você refez agora de certa maneira, né? Sim. E tem a foto para a caixa do produto, do videogame. Né? Foram só as duas, né? Realmente foram aproveitadas, né? Provavelmente foram feitas, sei lá,
200 fotos, 300 Foram fotos, muitas né? fotos, foram muitas fotos. Como foi a abordagem lá na Praça da República? Alguém chegou e falou para os seus pais, para alguém, olha, tem aqui, somos uma agência tal, será que seu filho teria interessado em fazer uma propaganda para um videogame? Uma coisa? Como é que você se lembra mais ou menos como foi isso? Eu lembro que minha mãe era programadora na Santa Casa de Misericórdia, ali no Largo da Santa Cecília, ali, né? Eu ia da Tatuapé, ali na Coelho Lisboa, a gente descia ali, pegava a estação Tatuapé, que era recém formada ali, né? E a gente ia até a Santa Cecília. E eu não lembro exatamente como que foi, mas eu lembro que a gente foi até a agência. Chegando lá, com um dia marcado, né, horário, foi feita a sessão de fotos, né? Aquele book, né? Que não tinha inicialmente nada a ver com o Onix. Foi Não, feito não só tinha, não um tinha. book mesmo. E eu comecei a fazer vários trabalhos, assim, que era corriqueiro, era tipo toda semana. E não era só fotos, eu fazia bastante comercial em televisão também. Até então, tinha marcas que começavam a rejeitar eu porque eu já tinha feito para uma outra marca. Concorrente. Né? Tipo, teve uma do Tang lá, que eu lembro que também foi bem trabalhosa também, que eu fiquei lá numa bicicleta, era uma promoção. Teve um comercial, acho que, eu não lembro para que produto que era. A gente foi até o Guarujá, aí entrei naquele iate do Roberto Carlos, que era o Lady... Né? Tinha Lady Laura. Lady Laura. A mãe dele, né? Teve vários. E aí tinha esse fotógrafo, que eu lembro até hoje, que era chamado Chico Aragão. E eu fiz vários trabalhos com ele, porque ele gostava, aparentemente, de trabalhar comigo. Era fácil, né? De trabalhar. Porque se parar pra pensar, era uma criança de 7 anos de idade, né? E parece que eu era bastante disciplinado, assim, né? E para poder fazer. E aí foi, eu lembro que Mesbla, C&A, foram vários trabalhos que eu fiz. E nesse trabalho específico, a gente foi... Normalmente a gente não sabia quem era o cliente, no caso, né? Quando eu cheguei lá... Mas não te falaram, olha, uma propaganda de um videogame? Não. Normalmente não se falava. Não, Chamava a pessoa... Falava o cachê e pronto, né? Eu estou pensando aqui a confiança. Porque hoje, você vai sair na rua, alguém vai te abordar para falar alguma coisa assim. Você é bonitinho, vamos tirar foto, tal. Como tua mãe teve essa confiança de levar você até lá, né? Então, naquela época, né? É estranho isso, né? E na época eu teve acho... muita lábia. Eu acho que na época não existia tanta maldade assim como existe hoje nessa questão desse meio. Porque eu vejo, hoje eu tenho 3 filhas meninas, um menino, né? O Bernardo, inclusive, está nessa idade de 7 anos. As minhas outras filhas já são mais velhas. E sempre chega naquela idade de 7, 8, 10 anos... agências vêm meio que abordar, né? Sim. E aí, assim, eu já sabia que ia só para fazer o book lá e não ia acontecer mais nada, né? Mas até levei elas, porque é o sonho de toda mãe, todo pai ali ver o filho, né? Fazendo trabalhos e tal, né? E aí, mas lá na época foi super Era tranquilo. meio natural isso na época. Acontecia muito, né? E realmente não tinha. Hoje em dia tem muita... Você já fica desconfiado se a pessoa te aborda assim, mas na época tinha muito disso. Tinha muita gente que fazia book. E não tinha muita regulação também, né? Exato. Porque se você lembrar dos comerciais que tinha nessa época da década de 80, né? Até tem umas absurdas, né? Mas aí quando você descobriu que se tratava de um videogame, você viu o Onix Júnior. Na verdade, você não viu, né? Nessa foto, por exemplo, o aparelho não estava lá, né? Só no outro. Conta sobre essa foto. Nessa foto aqui, eu lembro que eu tinha... Conta tudo que você lembra aí dela, vamos ver. Nessa foto aqui eu tinha umas Polaroids, inclusive, que eu devo estar guardado em algum lugar e eu não achei. Eu tinha umas 4 Polaroids. Mas na outra foto da caixa, que foi sofrido, que eu lembro que toda hora eu tinha que me secar, maquiagem... E era um refletor azul, assim, e para dar aquele efeito, né, E as duas foram feitas na mesma sessão? No mesmo dia, Você fez essa primeiro ou a outra, você se lembra? Eu acho que eu fiz essas primeiros, e essa aqui foi a última. Você vê que eu tô com
com uma roupa do exército. Eu lembro que era muito quente isso. Você estava deitado? Ou tava Não, assim? não tô deitado, eu Não, tô isso aqui sentado. provavelmente é uma mesa. Eu tô, tá. eu tô sentado, debruçado, e foram várias, acho que, encenações ali para poder chegar Isso que eu nessa. ia perguntar, né? Você teve um briefing, lá o diretor, o responsável Ele falou, ia olha, falando, vai fazendo assim. uma coisa do exército, você é um isso, soldado e faz tal coisa. e assim. vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E aí, provavelmente, eu lembro que eu jogando. Faz cara de nervoso, faz cara. E eu acho que eles foram fazendo testes, até mesmo pra provar com o pessoal depois. Mas não tinha, ele não estava ligado, né? Esse Não. refletor era para simular o televisor, talvez. o brilho, né? Ó, é que não dá pra ver porque eles devem ter, mas ó, se olhar no meu olho aqui, talvez dê pra ver que são dois, Você vê que tem 2 pontos de luz. Né? são 2 pontos de luz assim, mirando no meu rosto e eu lembro que era um refletor azul. Então não tem, justamente para refletir a Eu televisão acho da que época. é a impressão, da é. impressão. E talvez essa cara que eu tô fazendo aí de tipo meio assim de é de Apreensivo, dor né? mesmo, cara, que é De cansaço. cansaço, porque era muito cansativo, E o calor do... calor, era um luz absurdo. halógenos que era devia dar uns naquela 50 época. Porque graus. as lâmpadas não eram como o LED hoje, que não esquenta, né? Você entrava no estúdio, a gente derretia dentro do estúdio, cara. E nessa ele tá paramentado aí, né? Com um ainda uniforme. tem essa ainda. O capacete tá com aquela redinha, né? Dá pra ver. Parece ser o mesmo capacete, mas tá... É. E aí você realmente, o aparelho tava mesmo na sua frente. Não Tava foi na uma minha montagem, frente, né? E aí o que mais frustrou, porque assim, quando eu saí, como eu já estava acostumado que eu não ganhava nada, eu ia fazer comercial de roupa, fazer comercial de, enfim, eu não ganhava nada. Eu olhei, eu falei, bom, não vai ter, né? Acho que minha mãe até chegou a conversar com o pessoal, mas não teve jeito. E aí eu fui visitar, assim, vira e mexe, ia no Mapping, né? Aí um dia eu cheguei e vi no Mapping lá as caixas, né? Aí eu falei, poxa vida. Quer dizer, a Microdigital não te deu um de não presente. não deu. Microdigital, Pisou na bola, hein? caiu aí uns 4, 5 pontinhos. Né? Então. E aí eu ficava olhando, né? E eu não tinha videogame nessa época. Foi quando eu acho que eu comecei a me interessar, né? E aí eu sofri acho que um problema muito sério com equipamentos eletrônicos. Eu lembro que quando eu ganhei um Atari logo depois lá na frente, né? E fui ligar, assim, chegou de Natal, eu lembro de Natal, não funcionou. Puxa. Era da Polivox mesmo? Você lembra se era original? Eu acho que era original. Pretinho, tudo. É, 86 já era, né? 86. Não, em setembro de 83 já tinha o Atari oficial. Né? E aí eu falei, eu fiquei decepcionado, aí levaram, lógico, aí consegui, né? aí voltaram e tal, aí funcionou. Aí eu lembro que tinha um carrinho de controle remoto, que era um negócio também, né? E fui ligar, não funcionava, e era tudo assim, tudo, eu falei, pô, não é possível. E isso foi até depois de velho. Agora que recentemente, quando eu vou comprar alguma coisa, eu quero testar. Eu acho que isso é o que aconteceu, hein? Clovão, eu acho que isso é o que aconteceu. Foi praga, que a molecada que quis ter um Onix Júnior, que viu ele na caixa e não ganhou, foi praga. Porque olha, foi um negócio... Então, em relação àquela a primeira foto mesmo da propaganda da revista, você se lembra de alguns outros detalhes, olhando assim, da época? O que você pode dizer sobre essa foto especificamente? Que, assim, para quem tem uma certa idade, para quem se lembra, para quem curte as revistas como a gente, essa foto, essa propaganda foi muito emblemática. Essa aí foi né? a revista toda, né? Você se lembra de outra capa todinha? Algum outro detalhe? Eu lembro que ela foi uma das primeiras que eu fiz, porque você vê que o fundo é o mesmo da outra. Eu lembro que tinha um cenário atrás, era um papel, tipo um papel amassado assim, tinha luzes e tal, e eles fizeram meio que um cenário mesmo, né, de pedra, assim, para poder entrar no... Porque teve mais fotos, que não foi revelado, né? Infelizmente, naquela época não tinha, né? Só usaram essas duas mesmo. Não tinha tanto... Eu sei que essa foto aí, na escola, a molecada parava e perguntava para mim. Então, isso que eu te perguntar. O pós-campanha, o que aconteceu? Se a molecada da escola porque ia falar com nas você? revistas, né, tinha gibi, inclusive...
É verdade, acho que na Turma da Mônica tinha propaganda, a né? Minha tia, É. eu contei que eu tava vindo aqui, minha tia, ela falou, eu tenho um gibi aqui ainda comigo, eu não vou te dar não. Eu falei, pô... Ô, tia, qual que é o nome dela? É Adelaide, Ô, tia Tenê. Adelaide. Tenê é o apelido Ô, dela. Tenê, dá o gibi pro menino. Quer dizer, pro um Não é jovem mais senhor menino, agora. né? Não é E eu mais tinha, menino. e eu tinha uma revista que era uma revista de... tinha videocassete, acho que é a Microvídeo, deve ser Video News. E era contracapa, né? Eles Isso, faziam, eles é, faziam a capa contracapa, inteira, Todas elas era uma página inteira. Essa E propaganda. era justamente ela, né? E foi muito emblemática também por um outro motivo que eu me lembrei. A Microdigital, inicialmente, ele ia lançar uma cópia, um clone do ColecoVision, que era um videogame mais avançado que o Atari na época, tinha mais cores, tinha um som melhor, né? Umas conversões do fliperama muito mais legais. E, em dado momento, eles abandonaram o Onix e lançaram o Onix Júnior no lugar. Como o Atari era muito popular, eles foram no certo, né? Em vez de ir no... O Onix normal ia custar muito mais caro. Então foi aquela transição. A pessoa que estava esperando o Onix Coleco, de repente vê Onix Júnior, Atari. Então, isso também tem um pessoal que gostava de Coleco, que ainda gosta, cita muito essa propaganda. Fala, pô, mas... O Coleco Ele era aquele mais branco que eu te mostrei. Não, o Coleco é O o Onix branco. O Onix branco, isso, é o Onix branco. Depois o Lucas coloca na edição aí pra ver, só como curiosidade, né? E ele era mais barato que o Atari? Era um pouco mais barato. O os Atari era clones- o único licenciado. né? Os clones nacionais eram mais baratos em relação ao Atari, né? E o cartucho? O cartucho funcionava, o Atari? Era o mesmo para todos. Vou contar duas curiosidades, gente, aqui interessantes. Uma eu já falei, né? Sobre ela, que é um botão de pausa. É um único Atari da época que tinha um botão de pausa. Esse botão de pausa foi desenvolvido na própria Microdigital. Eles que implementaram esse botão de pausa. Tem um pequeno detalhe que nem sempre o jogo voltava da pausa, mas isso é um mero detalhe. E tem uma outra coisa interessante. Algumas unidades... Bom, além de ter um motivo militar, né, um gabinete totalmente diferente de outros clones do Atari e do próprio Atari, esse gabinete ele foi aproveitado de um outro equipamento, eu não vou lembrar qual agora, da Microdigital. Eles aproveitaram o case de um computador, acho que eles iam lançar. E aqui atrás ele tem uma entrada EXP, EXP de expansão. O que é isso? Nós descobrimos que essa entrada, a Microdigital, em dado momento, ela pensou em embutir ou lançar um Supercharger para o Onix Júnior. O que era o Supercharger? Ele era um cartucho com circuito especial que ele lia jogos de fita cassete. Então a fita cassete era infinitamente mais barata que um cartucho, ainda mais original. E aí você ligaria o gravador cassete aqui nessa entrada, mas eles acabaram abandonando essa ideia. E essa unidade, por um acaso, tem essa porta de expansão, né? Então tá aqui. Eu considero um aparelho bem bonito. Né? Ele vinha já com o Sequest River Raid, esse Sequest, né? Também aqui o cartucho, né, original, também com temática militar. Né? A diferença é que todos os cartuchos eram a mesma etiqueta, né? Isso. Não tinha cada cartucho com uma etiqueta diferente, como acontece com os outros. E esse aqui, ele foi gentilmente emprestado pra gente. Aí vou agora dar os agradecimentos, porque agora o pessoal já sabe que o menino tá aqui. Esse aparelho é do Bruno Brambila Belo, conhecido no meio como BBB. Muito obrigado, Bruno, que de última hora emprestou. Né? Quem não sabe, esse videogame está cada vez mais difícil de aparecer, mais raro, né? É um aparelho escasso de se encontrar. Eu quero agradecer também ao Fábio. Ele tem um stand de produtos de militaria. Então, tudo que você imaginar de militaria, ele tem. E, por um acaso, agora era na feirinha do MASP e agora é na minha rua. E aí eu consegui o capacete para o menino usar aqui. Eu aluguei o capacete também de última hora, ele fez uma condição bem bacana. Então, um grande abraço. Eu tenho o cartão dele aqui, ó. Não vai dar leitura, né? Mas. Tá aqui. Peraí. Eu não lembro. Fábio Campos, da Key Dream BR. Vai estar na descrição do vídeo, a gente vai colocar, né? E um agradecimento também para o Leandro Câmara, que é o nosso grande amigo Leandro Câmara, lá do Rio Grande do Sul, da More Work Games. Ele também faz jogos para Atari, né? E eu tenho a impressão que ele que te encontrou e me deu a dica. Então, mais algum agradecimento? Dataset, né, que você já falou? Já os padrões, né?
E que mais, gente? Que mais nós Foi vamos perguntar interessante esse negócio de como vocês me encontraram, né? Eu tava, acho que num churrasco, e aí tava conversando com o pessoal, aí eu fui procurar na internet, né? Eu falei, bom, eu acho que eu tenho alguma coisa na internet. Aí eu fui e achei uma página, um post, na verdade, do Facebook, e tinha lá a foto, né? E uma descrição, assim, contando a história do videogame e tal. E aí eu falei, nossa, olha que interessante, né? Nem eu sabia, né? Porque... E aí eu peguei e escrevi, acho que nos comentários, né? Esse menino sou eu, né? E aí foi, acho que quando alguém entrou em contato comigo, o Leandro pela me mensagem, passou. aí eu passei meu celular e tal, foi quando a gente foi conversando, né? E é interessante porque depois daquele momento lá eu tentei começar a achar materiais, né? Falei, pô, acho que eu consigo achar alguma coisa, porque eu não... Todos esses materiais que fazia na época, a gente não tinha videocassete, não tinha condições, né, de ter. Então, inclusive, me veio à memória agora, depois desse trabalho, eu lembro que eu fiquei frustrado. E meu pai conseguiu para mim, aí falou, eu consegui um videogame para você. Eu fiquei todo feliz, né? Ele me chega com um telejogo usado. Aquele, sabe? De 3 coisinhas Poxa, só. legal. Paredão, Era ficar paredão, gigante. futebol... Mas e um aquilo pra mim tênis. foi espetacular, né? Eu fiquei meio assim, mas eu lembro que eu ficava jogando aquele negócio lá e aí foi acho que só alguns anos depois que a gente acabou comprando o Atari. E foi o seu primeiro videogame mesmo, que você podia trocar cartucho, tudo, foi o Atari mesmo. Foi o Atari, Porque, e acho que foi o primeiro e o último também, porque depois eu teve um Nintendo, mas o Nintendo não era meu, acho que era da minha irmã. O negócio foi o que eu queria era computador. E aí foi até o TK-85. O TK-85 pegou. Que foi com dinheiro do cachê, que eu lembro que dos trabalhos que fazia, porque o que aconteceu? Tava chegando já próximo da década era 88, foi isso. Eu lembro, foi 88. E tava corroendo o dinheiro na poupança. Naquela época a inflação era alta, né? Tava corroendo o dinheiro. E aí foi quando comprou, acho que um usado também. E eu ficava pegava... Também era da Microdigital, era da mesma marca. E eu comprei, minha mãe comprou na época, né? Eu tinha 10 anos. E eu lembro que eu ficava comprando revistinha, era Basic na época. Isso. E eu ficava digitando o dia inteiro, cara. O dia inteiro e eu não tinha gravador. Aí eu pra ver um negocinho acontecer lá e eu tinha que desligar no dia seguinte de novo. Ou às vezes quando ia compilar não tava errado, alguma coisa. Código errado. Mas foi aí que eu comecei, né, com a história de programação. Minha mãe era programadora, né, então ela programa em COBOL e aí foi onde eu me apaixonei ali pela área de... Já veio uma veia. Já tinha um... E o que era um problema porque, como as coisas quebravam, e eu era muito curioso, eu comecei a desmontar as coisas. Tipo, o Atari eu desmontei. E aí, quando eu ia montar de novo, não funcionava, né? Aí sobrava pecinha para montar um robô. E isso foi com o computador. Era tão maluco que eu chegava na década, acho que comecinho, na década eu tinha 16 anos, eu ia fazer teste de técnico de manutenção eletrônica, mesmo não conhecendo, para poder fazer o teste lá. Eu não sei onde é a fonte, mas se eu chegar lá, eu vou... troca a fonte para mim. Aí eu ficava olhando a molecada fazendo e tal, eu ia aprender. Aí, agora eu já sei onde é a fonte. Aí depois eu ia de novo. Pente de memória. Tal. E eu ia fazendo isso para poder aprender, né? Era meio... E você pode atribuir mesmo o despertar pro videogame, para os jogos por causa do Onyx Jr. Foi essa propaganda, essa sessão de fotos especificamente que te despertou? Falou, puxa, olha que negócio bacana. Eu acho que na época... Você diria que foi em grande medida, talvez? Talvez não na sessão de fotos, mas depois a repercussão que deu quando ia no mapping lá, que eu via as caixas do videogame, ou... amigos da escola. Eu lembro que tinha um menino, não lembro o nome dele, ele perguntava para a mãe dele se podia ir na minha casa jogar
Porque as crianças achavam que eu tinha. Que você tinha. Não, mas se a gente pensar, é um negócio um tanto bizarro, né? Ia na loja com a mãe, ganhou o Onix Júnior, chegou em casa e pensou, esse menino tá na minha classe na escola. Mas não é curioso, na verdade, né? Talvez bizarro não seja a palavra. É curioso, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante. E tinha, quando, não só do videogame, mas tinha comerciais que passavam na televisão, o pessoal sempre tinha alguns horários que eles avisavam, vai passar talvez no horário nobre da Globo. E aí o que acontecia? O pessoal avisava pra gente, porque a gente não tinha videocassete, não tinha como gravar, então a gente ficava assistindo, né? E aí a molecada, eu vi você ontem e tal, era engraçado, porque assim. pra você foi só um trabalho, né? Sim. Né? Assim, olhando lá pra trás. Era um trabalho que tira foto, outro trabalho de fazer uma filmagem, nada mais, era só um trabalho. Sim, então, sim. isso não ficou na tua vida que despertou alguma coisa, né? Nesse momento não. Na parte de eletrônica ou qualquer coisa assim. Não foi uma coisa assim que falou, nossa, mas o que marcou foi bastante árduo assim para fazer. Foi um dos trabalhos, eu diria que foi um dos trabalhos mais difíceis assim que eu fiz, por causa da questão do cansaço muito mesmo, cansaço, né? Fazer as posições lá, ficar. Que também tem um detalhe, né, Paulo? Eu acho. O pessoal aqui do estúdio pode me corrigir. Naquela época, obviamente, não existia câmera digital nem nada disso. Eles tinham que se garantir com uma tonelada de fotos para depois essas fotos irem para revelação, para ver o que eles iam usar. Para ver se a foto ficou boa. Então, é a mesma coisa em gravação, que era em película. Então, vamos tirar o máximo que dá para garantir alguma coisa. Imagino que seja alguma coisa do tipo, né? Porque lembra, tinha que mandar revelar, depois... Não era assim Não é que eu bati a foto e já vi que nem boa. O pessoal do Cafugo faz aqui. Ficou bom. Não era assim, né? É verdade, não né? Era nada tudo instantâneo, em filme, né? Era É tudo em filme, né? Tinha que revelar, né? Por isso que você comentou que tiraram várias fotos e só tem 2, né? E provavelmente foram feitas. De uma das fotos devem ter tirado 30. Aí essa ficou boa, então vamos aproveitar ela. Eu lembro. Tinha lanchinho, pelo menos? Não, tinha lanche. Porra, tinha até não algumas, deu videogame porque nós dá um lanchinho, né? Não, tinha sim. Eu lembro que o estúdio era eu lembro que entrava, tinha uma descida assim, era um baita uma escada, aí tinha lá embaixo, lá era tudo... Era bem... Que bairro que era, desculpa? Eu não sei, mas eu tenho impressão que era algum bairro ali na região ali da Chaveira de Toledo, ali no centro, sabe? Ali naquela região ali, que tinha muito estúdio ali naquela época, né? Naquela região. Que era um local fácil, né? De acesso. Era central, A Conselheiro né? Crispiniano era ali do lado, que era a famosa Rua da Fotografia, né? Acho que hoje não é mais. Né? Tinha Sinótica, aquelas lojas. Então tinha material, se precisasse comprar alguma Exato. coisa rápida. Então provavelmente era naquela região ali mesmo. O nome do estúdio também você não lembra, né? Do estúdio não lembro. Eu lembro que foi a Tobias, que era a agenciadora, que inclusive depois de muitos anos, eu já, sei lá, há 15 anos atrás, eu fui procurar a agência para ver se existia algum material, né? Porque foi, eu não tenho nada, né? Eu tenho muito pouca coisa. Interessante. Mesmo. Aí eu fui procurar, ela tinha sido fechada. E aí eu falei, Trabalhou tanto. não tenho mais nada. E assim, fechou onde estava lá, onde que era no centro, né? E aí eu achei, né, um estúdio fotográfico, que não era mais uma agência, também chamada Tobias, né? E por muita coincidência, era tipo 3 quadras da minha casa, lá em Santana mesmo. Aí eu falei, nossa, será que é... Não é em Santana, é Vila Paulicéia ali, onde tem inclusive o Fábio, né? Cedeu o seu capacete. Aí eu fui até lá. E não é que era o filho do... O filho do senhorzinho? E aí ele falou, quando a agência se desfez, todo o material foi jogado fora, né? Puxa, que dó, né? E muita coisa eles não guardavam também, né? Não tinha essa... Muito volume, né? Muito volume de coisa para guardar. Fora que filme inflamável, tem tudo tinha isso. tudo né? isso. Sim, E eu, na minha cabeça, eu achava que o Onix Júnior não era um tipo...
que eu sei que teve uma época da história do Brasil, acho que na década de 70, que o governo brasileiro começou a desenvolver, né, equipamentos eletrônicos. Reserva de né? mercado, né? Não podia importar para se desenvolver aqui, né? E eu achava que o Onyx Junior era tipo não tinha sido assim um videogame que tinha ido para frente, assim, sabe? Para mim, na minha cabeça agora, né, de adulto, né? Eu achava que ele era um videogame, porque surgiram muitos consoles, né? Não sei se na época, mas depois, época, né? A gente teve, por exemplo, só de empresas que fabricavam cartuchos clones do Atari, cópias, né? Seguramente umas 250 empresas, pelo menos. Só de clone. Desde a mais... Só de cartucho, né? Só de cartucho. Da mais profissional mesmo, tipo Dinacon, Milmar, coisa assim, até empresas quase que de fundo de quintal. Porque o que você precisava? Você precisava de um computador, normalmente usava um Apple II, que era um clone também, veja só, né? Não era original, com um leitor gravador de EPROM, né? Capela. Pegava o cartucho, desmontava, punha o leitor, lia EPROM, gravava num disquete daqueles grandão de 5 1/4. Ele copiava vários EPROMs. Punha as EPROMs virgens e fazia um monte de cartucho. O case, né? A caixa plástica achava. igual, ainda acha hoje, né? Eram todas iguais. Né? Tanto que assim, a caixa plástica é igual para todos. Muda a etiqueta. E o mesmo fizeram com os aparelhos, né? Teve vários clones. O Onyx Junior foi um deles. A diferença que acho que a Microdigital acertou, o que foi? Eles chegaram um pouco atrasados, entre aspas, né? Porque já... Abril, maio de 83, já tinha clone de Atari antes do Atari oficial da Polivox, que chegou só em setembro. Então eles chegaram mais de um ano depois, lá no finzinho. Porque desistiram do Onyx, Coleco, já tinham gasto uma fortuna para desenvolver aquilo. Aí lançaram o Onyx Junior, mas pensaram assim, o que nós vamos fazer para diferenciar, já que tem um monte de aparelho na praça? Gabinete diferente, temática militar, controle diferente, né? O botão de pausa que... Talvez, em certa medida, foi mais marketing do que qualquer outra coisa, né? Ele funcionava, mas, sei lá, de cada 10 pausas, talvez 2, 3 não voltava da pausa, quer dizer, não adiantava muita coisa. E eu me lembro de uma entrevista de uma pessoa de marketing, acho que da Microdigital, ou gerente de produto, alguma coisa, que ele falou isso na ocasião. As crianças, elas encaram o videogame como uma batalha, como uma guerra, tal. Então, vamos dar um instrumento para isso, né? Uma coisa militar, uma guerra, né? 4 estrelas. E era bonito mesmo, diferente se você olhar, né? A Microdigital caprichava nos produtos, né, Clovão? Se quiser comentar um pouco sobre a Microdigital, você que pesquisou bastante, né? O joystick é igualzinho do TK-85 que saiu. É o mesmo, a única coisa é que o outro lá é preto. É que eles copiaram o design do joystick do controle do ColecoVision, na verdade, que era para ser do Onyx. Ruim, porque machuca todo o dedo aqui. Esse aqui fica machucando o dedo. Não é uma coisa anatômica. Sim, né? sim. Até é gostosinho pra jogar tudo, mas esses negócios dos botões aqui... Não, e esse manche tem uma cara de ser frágil. Parece, né? Vai jogar Decathlon com não dá. Não. Aliás, falando de Decathlon, no caso do Atari em si, você consegue enumerar, sei lá, 5 jogos favoritos seus da época do Atari? Rapaz, eu lembro um que era o River Rider, né? Uhum. Que tinha o Enduro, né? Sim. Enduro. E tinha um do macaco, que é aquele que ele ficava... Não, Pac-Man, tinha um Pac-Man, né? O Gilbert. E aí eu já... Ele subia nos cubinhos? Que ele ia fazendo... Acho que... Que era uma pirâmide, ficava né? pulando assim. eu acho que é. Mas eu acho que os que mais que eu jogava era o River Ride, o Enduro e o Pac-Man, eu acho. Pitfall tinha... O próprio Decathlon, talvez. Então ele tinha um diferencial também, eu lembrei agora. Que ele já vinha com 2 jogos. Ele vinha com o Sequest e com o River Raid, justamente, que eram 2 dos jogos favoritos. O River Raid, pode ser. É como a gente falava na época, né? As crianças falavam fita, não falavam cartucho. Até hoje. Até hoje. Fita é vida. E é o cartucho. Eu talvez falasse fita por causa daqueles cartuchos de 8 pistas que eu acho que tinha a ver... Parecia que era uma fita também. Todo mundo tinha... Eu acho que tem a ver por causa de gravador. Fita cassete mesmo. Na fita cassete. Todo mundo trocava fita cassete com música. Pode aí ser. vou trocar cartucho. Trocar fita aqui, ó, de jogo.
É verdade, era fita, né? Não Todo era mundo chamava cartucho. de fita. Exato. Cartucho. Eu acho que é por conta da fita cassete. Não é nem por conta da fita cassete do computador que a gente Tinha usava. fita cassete de áudio mesmo. Né? Fita cassete de áudio, que É. trocava a fita, a gente trocava a fita e mesma coisa o cartucho. Sabe que me ocorreu uma coisa agora? Até em relação à temática do Onix, pode ser alguma coisa pensada em cima das propagandas do Atari. Do Que as inimigo. propagandas falavam que era uma batalha contra o inimigo, não sei o que, de repente. O melhor Aí- inimigo do homem. Exato. O inimigo chegou na sua casa, né? Essas Então a coisas. ideia de montar com essa temática Militar. militar, talvez possam Foi ter pensado muitíssimo bem colocado. numa... né? Não sei tinha se foi pensado isso, nisso. né? Não sei se foi isso, mas se for pensar... A CCE fez uma brincadeira assim também, nitidamente com o Atari. A CCE lançou um clone chamado Super Game. Quando o Atari da Polivox era o melhor inimigo do homem, o Super Game era o melhor amigo, seu melhor amigo. Eles acabaram se aproveitando da campanha. Isso era né? meio comum na época, né? É. Porque não era aquela história, nada se cria, tudo se copia. É mais ou menos isso. E nessa época tava uma enxurrada, né? Era um mercado assim que o mundo inteiro, né? Então, é o que eu costumo dizer, né? Nos países de origem, Estados Unidos, no Japão, na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, os equipamentos, eles foram saindo aos poucos, cada qual na sua época, no seu período. Aqui, como a gente sempre vivia atrasado, chegou tudo de uma vez só. Videocassete, filmadora, computador, videogame, artigos para fotografia, toca-disco, não sei o que, veio tudo mais ou menos de uma tudo vez junto. só. Então a pessoa, às vezes, ela nem sabia ela Não chegava... sabia nem o que ela queria, o que ela Em precisava. né? revistas como a Video News, a Microvideo, você via na seção de cartas perguntas absolutamente óbvias, né? Ah, eu tenho um Atari, mas eu queria jogar o Zaxxon do ColecoVision. Funciona? Claro que não. Ou então, eu quero comprar um videogame, a pessoa chegava num MAP, numa Mesbla, tinha 500 modelos diferentes. Microcomputador, 500 diferentes. A pessoa, o pai e a mãe não sabia nem por onde começar. Na própria Video News, né? Eu quero comprar um videocassete. O que vocês podem sugerir para eu comprar esse videocassete? 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças? Aí você tinha que ler tudo, né? Para ter uma ideia daquilo que você quer Pra comprar. entender por que eu preciso de 2 cabeças? Qual a diferença? Qual a diferença? Era muita coisa em pouco tempo, né, pra gente. E Aí você comprava um videocassete, de repente, de 2 cabeças, mas falava, não, mas pra você ver esse tipo de filme, você vai precisar de... Você quer dar pausa no filme, você precisa de um vídeo de 4 cabeças. Então, e também existia esse problema, né, da informação que a gente não tinha tão fácil, né? Tinha que confiar no vendedor. E o vendedor às vezes estava vendendo o que era mais interessante para ele. Que tava estocado lá, que não saía. Aí o menino cresceu, tá aqui hoje conosco, como é que é? Sobreviveu à batalha. As intempéries da guerra, sobreviveu. Sim. E aí, de lá para cá, o que você fez? O que você faz hoje? O senhor trabalha com o quê? Você tem que hobbies? Vamos conhecer mais. Hoje eu tenho um negócio que é automação com IA. Estou numa empresa. Mas eu comecei lá atrás com o TK-85. Foi quando eu comecei eu vou falar assim, comecei a trabalhar. Porque logo depois meu pai ele foi trabalhar na Philips. Meu pai era arquiteto. Ou aqui na São José dos Campos. São José, Ele Guarulhos. trabalhou, na verdade, numa empresa de projetos chamada Intarco. Uhum. Por quase 15 anos. Ele era funcionário da Intarco. E aí a Philips chamou ele, a Philips Components chamou Empresa fantástica. para poder fazer as obras das plantas, né? E nisso daí eu fui desenvolvendo os dois lados, né? A minha mãe programadora, meu pai arquiteto, então tinha essa parte mais humanizada ali, e minha mãe mais a parte lógica e tal. E quando chegou em 96, 97, que a internet chegou, eu comecei a desenvolver sites, eu já programava alguma coisa em C, em Clipper, fazia alguns trabalhos, né? E aí eu fui para a parte de publicidade, né? Assim, quando eu ia desenvolver um site para um cliente, eu enxergava aquele um potencial vendedor para o cliente, não a parte técnica. E isso fez um diferencial, porque
as pessoas, eu consegui dar valor agregado ao trabalho. Eu não era somente um fazedor de site ali, um web designer. Eu conseguia entender o negócio do cliente e fazer com que realmente O produto se vendia, né? E foi muito legal, porque foi de 2000 até 2006, mais ou menos. É longa a história, mas enfim, para resumir, meu pai largou a arquitetura, porque o negócio criou uma proporção muito grande, porque né, todo mundo estava precisando se digitalizar ali naquela época, né? E é isso, basicamente assim, aí internet, programação, e aí hoje, há de uns 4 anos para cá, eu comecei a investigar mais essa questão da IA, né? E hoje eu tô focado na parte de desenvolver automações, né? A parte de automações, que acho que é o... É um foco bem interessante hoje. Videogame hoje? Rapaz, você sabe que eu tenho um problema com videogame, porque assim... Até Porque agora ele não funciona. ganhou um. Começou no Onix. Começou no Onix que ele não ganhou. Eu lembro que... Eu não lembro que época que foi da minha vida. Foi... Talvez em 2000, 2001 ali, eu acho que foi PlayStation, que é o Isso. primeiro. O cinzinha, O cinzinha, PlayStation. Rapaz, eu comprei um desses daí. E, cara, eu não queria mais trabalhar, cara. Eu ficava naquela... Eu viciei mesmo. Eu ficava jogando, às vezes, a noite inteira. Eu já era pai, já... Pô. Eu adorava aquele Ace Combat 3. Então, do Jasso. exatamente, aquele Ace Combat, Rapaz, jogo. aí eu ficava lá... Aí eu falei, não É o que tinha pode. várias finais? Você escolhia? Chegava uma tarde, você escolhia. que era pra você. de avião, né? Era um simulador, né? Simulador, muito bom. Rapaz, aí eu tive que pegar, eu lembro que eu doei, vendi, fiz alguma coisa. Eu falei, eu não vou mais, porque eu vicio nesse negócio. Meu tio, ele trabalhava, que era o ex-marido da minha tia, a Tenê. Eles tinham lojinhas na Pagé lá, eles vendiam CD, vendiam G-Shock. coisa. Não, eles vendiam só coisas de videogame só, né? E aí, assim, foi nessa época mais ou menos que eu lembro que eu... E aí depois de lá pra cá eu não me meti mais, porque eu falei, eu vicio rápido. Melhor evitar, né? CD balato. Aí, uns 2 anos atrás, eu tava na Irlanda, eu tava morando lá, fiquei 1 ano e pouco lá morando para ter uma experiência. Fui eu, minha esposa e meu filho. Aí, no momento que ela veio embora, eu peguei e comprei um PS5 de aniversário pro meu filho, de 5 anos, e trouxe para ele. E hoje eu jogo com ele lá, mas eu jogo mais aqueles jogos tipo que é de dupla e é meio que de RPG, assim, sabe? Que precisa desenvolver a parte lógica, de decifrar. Um ajudar o outro. Um ajudar o outro. Sim. Eu não sei nem os nomes, mas eu sei que tem um que é muito legal, que é um casalzinho assim, que uns 2 bonequinhos, não sei se vocês conhecem. Eu conheço o jogo velho. É muito legal, assim, muito bem feito, assim, são acho que 8, 9, 10 fases. E ele trabalha uma parte de... Cada fase trabalha uma parte do emocional, sabe? Assim, e habilidades. É bem legalzinho. Eu não lembro o nome, depois eu posso procurar. E aí eu fico com ele, né? Eu fico ali com ele. E agora ele, de um tempo pra cá, começou um negócio de Roblox, né? Ah, sim. E aí, às vezes eu entro lá com ele lá, porque eu dou uma monitorada lá, e ele gosta desses jogos que é mais... de estratégia, assim, esses jogos que são mais... Tiro. Não, ele não tem... Ele tem que ter um desafio. Estratégia, desafio. Tem usar a cabeça mesmo. Tem um jogo chamado Trailmaker, acho que é. Trailmaker, alguma coisa assim. Rapaz, é um simulador para construir qualquer coisa. Constrói foguete, carro, avião, navio, submarino. E ele é baseado na física mesmo. Então, se você construir um carro com 2 rodas só e não tiver alinhado, não vai andar. É do PlayStation 5? Trailmaker. Trailmaker. Interessante. Rapaz, muito legal. Me lembrou aquele do PC de Incrível Machine.
Você chegou a jogar isso aí antigamente? Não. Você tinha engrenagem, você tinha, um passarinho que você tinha que soltar. Aí você tinha algumas engrenagens, algumas coisas. Aí você montava tudo, dava start. Aí uma bolinha que estava no ar, ela ia cair sei. e todo o mecanismo ia funcionar até abrir a gaiola. Sim, então sempre sim. tinha alguma coisa para fazer e algumas peças para você. Aí você tinha que montar com aquelas peças. Sim. The Incrível Machine. Nossa, do PC, isso era tão bacana esse joguinho, cara. E eu estimulo ele jogar assim, mas esses jogos que tenha algum... É interessante para desenvolver o raciocínio, né? Pra... Eu também prefiro o jogo assim. Porque senão chega um ponto que vicia. Eu acho que chega um ponto que você... Se não tiver um limite ali, você se perde. É muita dopamina, sei lá, serotonina, mas é bem legal. Eu gosto, sim. Eu acho assim, que tem um monte de jogo de tirinho e junta um grupo para atirar ali, não sei o quê. É legal de vez em quando fazer um jogo para... Eu acho que é para descarregar mesmo, sabe? A tua energia, essas coisas. Mas o jogo que mexe com a inteligência, isso que é legal. Para criança, eu acho que isso aí é o desenvolvimento de... Que nem fala no canal de TV. Curiosidade. Tem que atiçar a curiosidade da criança hoje. Para que ela consiga desenvolver. Aconteceu isso com a gente. Você não era curioso? Ficava desmontando as coisas? Sim. Entendeu? Eu acho que isso faz a pessoa desenvolver mais. Né? Utilizar mais a cabeça. A gente tinha muito isso, né? A gente queria ver como é que funcionava, desmontava tudo. A criançada hoje em dia não tem mais essa curiosidade. Não tem vontade, não tem. Tem que estimular. Você tem que A gente queria digitar os programas em Basic para ver como que era aquele... Né? Eu gostava de digitar e depois eu ia lá e mudava. Queria fazer as coisas. Dava para mudar, né? Para mudar. O que acontece se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então é interessante a gente aprender assim, né? E a criançada hoje em dia não... Eu ouvi uma frase um tempo atrás, agora, que eu fui para Bahia com meu filho, a gente foi a um acampamento, fui fazer um acampamento com ele. E lá eu fiquei num acampamento que chama Viva Você. E ele é de um psiquiatra, conhecido inclusive. E ele falou um negócio bastante interessante, que ele falou que toda criança, o ócio é a ferramenta da criatividade. Nós, a geração atual agora, a gente tenta sempre estar deixando a criança ocupada. E é um negócio problemático, porque se ela não ficar no ócio ali, não ficar sem fazer nada, ela não vai poder desenvolver a criatividade. E nós tínhamos isso. Quantas vezes você chegava e falava, não tenho o que fazer? Você caçava alguma coisa e começava a brincar. E as crianças hoje, elas estão com tanto estímulo, tanta coisa... que elas não têm essa capacidade de chegar e gerar a criatividade. E a criatividade, ela é a base de tudo. Né? Se você pensar como o Einstein falava, né? Eu prefiro ter a imaginação, ela é mais importante do que a inteligência. E é verdade. E a gente não deixa as crianças hoje estimular essa imaginação. O que se imagina hoje pode se realizar amanhã. Né? Numa imaginação, numa brincadeira assim, você pode resolver um problema lá na frente. Sim. É verdade. A criançada realmente hoje em dia não... Eu comentei com um amigo meu, amigo em comum nosso. A filha dele tá fazendo 7 anos, alguma coisa assim, e ele comentou, tô levando ela no balé agora, que depois à noite vai ter judô. Falei, peraí, ela sai da escola, ainda vai fazer balé, vai fazer judô, daqui a pouco é corte e costura... culinária. Você vai brincar que horas, né? Não brinca e não descansa. Cuidado para não estar... Quando que ela vai ser criança, né? Ativando alguma coisa diferente nela, porque quando ela parar, não vai saber o que vai fazer. Vai dar um streamlink, sabe? Tem que parar. Chegou da escola, vai descansar. Assiste meia hora de televisão, aí vai fazer o balé. Será? Se programe para isso, não socar um monte de coisa na criança. Porque fica fácil, né? Você coloca a criança na escola, você fica em casa de boa. Não é assim, né? Não é assim. Eu acho que tem que estimular a criança no tempo dela. No tempo dela. Não precisa jogar um monte de coisa
na criança? Com o Bernardo eu deixo uma regra assim em relação ao videogame, eu deixo ele bastante consciente, limitado. Ele tem uma quantidade de horas por dia que ele pode jogar. E tem horas, tipo, o celular eu tirei dele, tinha tablet, teve uma época que ele usou. Hoje eu não deixo ele usar e ele reclama, ele fala, não tenho o que fazer. Eu falei, inventa, né? E aí ele começou, origami. E aí, pintura. Atividades manuais, brincar com, fazer cabaninha, Importante. fazer qualquer coisa. Porque aquilo lá está estimulando a percepção. Fisicamente. O Fisicamente tátil a pessoa. dele, né? A imaginação. Cara, eu vejo que é difícil hoje. As crianças, elas ficam 5 minutos, 10 minutos, não tem o que fazer. A gente falava isso também. Eu lembro. A gente falava que não tinha o que fazer, mas sempre arrumava alguma coisa. E eu acho que é isso, né? E esses jogos que eu falo de mais de desafio é porque justamente faz a criança pensar ali, né? Ela fica... Até a gente também, eu acho... Também, talvez seja uma preferência minha, né? Porque tem gente que gosta de outros tipos de jogos, né? Enfim, Sim. mas jogos tipo de tiro, assim, que eu vejo o pessoal jogando, eu já não gosto, porque eu fico tão... Eu não sei o que é. Eu fico tão ligado, focado, que se eu tomar um tiro, parece que, sabe? Eu vou tomar um tiro de verdade, cara. Eu fico assustado, assim, sabe? Eu não é tipo naquele filme, né? Tem um filme que você deita e dorme lá, que o cara, você não pode morrer Na Matrix? Não, tem o Matrix. Tem o Matrix, tem um. Tem diversos filmes assim com essa tem temática, vários séries filmes, também. Com o DiCaprio tem um assim. Mas eu também, eu fico tão vidrado ali, envolvido ali com a coisa, que eu fico meio... Quando eu usei uma vez aquela... VR. Rapaz, aquilo lá, você tá doido, cara. Eu dei um grito dentro do shopping, eu dei um grito, cara. Aquilo lá é mais legal pra quem tá olhando de fora, não pra quem tá usando. Rapaz, tava eu e meu filho. Aí, vamos. Meu filho tava com 5 anos, cara. Sentou lá, colocou, era uma montanha-russa e depois vinha... Nossa senhora, cara. Foi negócio. Aí eu falei, não, eu vou chamar minha esposa. Aí coloquei ela lá também. Nossa, foi a mesma coisa. E o meu filho tirou, né? Ele tirou e ficava dando risada de mim. E a minha esposa... Ele foi mais esperto. Aí quando ele foi com a minha esposa, aí ele foi, mas ele já estava mais preparado. E minha esposa a mesma coisa. Meu, é um negócio que você fica... Eu vi uma mulher gritando, olhando para baixo, gritando. Pô, não tem nada. Gente, é isso aí, né? A gente está já dando aqui o horário, né? Do nosso programa. Capela, Clovão, vocês têm mais alguma pergunta pro menino homem, pro general? Que já cresceu, 4 né? estrelas. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês acham que faltou alguma informação? Você se dedica mais ao seu filho, à instrução do seu filho? Porque às vezes a gente, estando mais velho, a gente, então agora estou sossegado, quero ter um hobby meu, eu quero resolver uma coisa, às vezes da minha infância que eu não tive, que eu quero fazer agora. Faltou alguma coisa, você acha que na tua infância que você queira fazer agora? Rapaz, esse negócio do videogame é um negócio que quando eu comprei pra ele o PS5, na verdade eu não comprei pra ele, eu comprei pra mim. Depois de algumas análises... Ele é a desculpa. Ele é a desculpa, E eu acho muito interessante porque eu tenho vindo nos últimos meses, assim, talvez um negócio interessante, fazendo algumas análises, né, terapias e tal, e foi interessante porque eu entrei bem que nesse assunto, né, da infância, né, e aí quando eu recebi o convite do Marcos, né, eu nem lembrava mais, porque a gente se falou há muito tempo atrás, e acabamos se desencontrando, e tudo isso veio de uma certa forma... É interessante a maneira que veio, porque de uma forma ou de outra foi um processo introspectivo, tentar lembrar de tudo, porque faz muito tempo, 41 anos atrás, né? Então, conforme foi falando, foi despertando. E entender também um pouquinho mais da história dele, porque eu não conhecia, né? Você faz parte da história dele,
É, não conhecia E eu a não história, conhecia, muito interessante isso. Então foi muito agradável, assim. Você já, né, parou para se dar conta de que você faz, né, em alguma medida, né, em certa medida, você faz parte da história dos videogames no Brasil. É, Né? então. Querendo ou não. Querendo ou não, Vamos bater continência. General, o senhor faz parte da história dos videogames do Brasil. Quantas crianças viram a sua imagem, foto na caixa, no MAP, na Mesbla, na Sears e outras lojas e rogaram praga porque o pai não deu. Então ou pelo contrário, ficaram imaginando ela no seu lugar, na foto, entendeu? Ou pensando assim, nossa, ele ganhou um Onix Júnior da Microdigital quando ele fez a propaganda. Gente, é o seguinte, ó, vou agora aqui fazer um apelo, vamos fazer uma campanha Onix Júnior pro menino. Eu tô falando sério. Se alguém tiver um Onix Júnior aí, eu não tenho, infelizmente, vamos fazer um esforço aí para dar um Onix Júnior merecido, né, pro Paulo. Ele merece ter um Onix Júnior dele. Vamos lançar essa campanha, né, Capela? Boa ideia. Vamos. E aí, mais alguma pergunta pro nosso general? Um pouquinho, assim, saindo um pouquinho do Onix. Você falou que você fez outros comerciais, outras propagandas, né? Você se lembra de algumas? Talvez alguma que tenha chamado mais atenção? Ó, em grau de prioridade, eu acho que o do Onix Júnior, eu acho que foi um dos trabalhos que mais repercutiu, assim, por causa do foco, né? Que era videogame, na época era um negócio... O restante foram muitos comerciais. Eu lembro que eu fiz com Lima Duarte, eu fiz com alguns globais da época, da Arno, foram, assim, vários comerciais, mas muitos deles eu não lembro. Eu não consigo lembrar, assim, eu não tenho... E fotografia também foram muitas. Até então, para vocês terem ideia, eu repeti a segunda série, porque era tanta falta que eu tinha. Foi por causa das fotos. Por causa das fotos. Foi que quando ajudou, né? Na família, né? Ajudou, é um dinheirinho que vem. Rapaz, bom, né? Um dinheirinho bom. O cachê, minha mãe falava que tinha vezes que o cachê que eu ganhava era maior do que o salário dela. E minha mãe não ganhava mal. E minha irmã ela também acabou fazendo, ela não fez tantos trabalhos, mas alguns dos trabalhos que ela fez que ficou marcado foi tinha uma menininha no Comfort, sabe, o Comfort? Ela ficou acho que por 7 ou 8 anos. É ela que tá segurando um lençolzinho no Comfort. Eu lembro de alguma coisa assim. Uma loirinha. Eu lembro de uma menina, mas não lembro eu lembro assim da situação, né? É. A menina segurando, eu lembro disso, mas não lembro da Mas era uma época que, assim, tipo, eu percebo que todo período da publicidade tem um ruivinho na história, né? Se você olhar assim, sempre tem um ruivinho, né? Que... Provavelmente é o que se destaca, né? É. Você tem muito loirinho, muito moreno, mas é uma... Não, na Irlanda ele passava despercebido, mas aqui não tem muito ruivo, né? E normalmente o ruivo ele tem um olho castanho, ele não tem um olho azul. E o cabelo normalmente é encaracolado, né? Eu tinha um cabelo liso e olho azul. Então era um biotipo bem diferente, né? E o ruivo é um negócio meio esquisito na anatomia, assim, né? Na genética, né? Todo mundo pode ser ruivo. Meu pai e minha mãe não é ruivo, né? E é um gene lá, não sei. Uma mutaçãozinha. Uma mutaçãozinha que acontece lá dentro e você fica ruivo. É um negócio meio maluco, né? Então não tem... Mas é isso. Interessante. Fala da... Ele vai... Pode dar um spoiler? Não? Da capa? Pode dar um spoiler? De dezembro? Não, deixa a capa então, pra calma. depois. Não, fala da promoção. A gente vai ter... Esse bate-papo vai ser passado pra revista também, né? E ele assinou algumas imagens e nós vamos fazer uma promoção aí pro final do ano aí pra ganharem um autógrafo do Paulo, né? Na imagem da foto do Onix. Mas não sei ainda o que a gente vai fazer. A gente vai pensar em alguma coisa ainda. É isso aí, gente. Então, uma vez mais, muitíssimo obrigado, Paulo, pela sua presença aqui, por ter sobrevivido às batalhas da vida, às agruras da vida. Quem sabe num futuro próximo ou até imediato você seja presenteado com o Onix Júnior, né? Não estou falando sério, não estou brincando, não. E obrigado, né, de novo.
Muito obrigado, Clovão, por estar Opa. aqui conosco. Eu que agradeço. O Clóvis e o Capela são os novos editores da Jogos 80, né? Junto com o Cal. O Cal Tóquio, sim, um grande abraço pro Cal. Ele é um apoio sensacional, realmente muito bom. E só que assim, os horários de trabalho dele não batem com Não os condiz nossos, com os né? nossos, mas A gente não consegue fazer muita. A gente não consegue fazer uma reunião Não. online, pra você ter uma ideia, porque não bate os horários. Mas a gente conversa, a gente faz tudo no mensagem direto e tá fluindo bem. Tá sendo uma experiência bem legal. Né? A gente conseguiu fazer algumas alterações na revista aí que eu acho que ficaram muito bonitas. boas. Agora é uma revista oficial, ela passou a ter um ISSN. Então ela é uma revista registrada internacionalmente. Para 22 anos de revista. São 22 anos. A gente assumiu agora, né? O Marcos que fazia a revista desde o começo, até ano passado. Aí ele jogou essa bomba no nosso colo. pra você ver, saiu ele e teve que entrar 2. Nada a 3. ver. 3, né? Por Três. causa do Cal. Pra você ver Aí- como que é a produção do Marcos. E fora os outros projetos. A gente está com Sim. alguns projetos aí que devemos fazer mais alguns lançamentos, além da série de livros que a gente está fazendo. Então está sendo uma experiência bem Legal. cansativa, legal, mas cansativa, porque é muita coisa, muita coisa. Eu já fiz muita produção de programa e tudo mais, mas revista realmente eu ouvi falar que vai sair uma nova versão de uma coisa que a gente já fez, né? Tá a quase- gente tá lançando, acho que pode até falar. Não, segura, Deixa, segura. deixa. É. Então, vamos deixar. Você, Paulo, tem alguma coisa a dizer que você acha que faltou? Que nos perguntarmos, algum comentário que você queira fazer? história. É. Rapaz, não, assim, eu agradecer, né? Agradecer, porque foi muito nostálgico, foi gostoso, Despertou memórias. inesperado, né? Porque todo esse processo aqui, né, de relembrar isso daí e conhecer um pouco mais, né, da história do Cabe no cabeção. da microdigital, né? Então, era a minha preocupação. Quando ele falou que alugou, cara, eu falei, acho que não vai caber. O problema é os piolhos do. Não, eu queria falar uma coisa, gente. Esse capacete é pesado pra chuchu. E é mesmo. É de Ó, ferro, né? É. Deve pesar 1 quilo e pouco, hein? Deixa eu clovar um pouco também. Imagina Bem no... pesado. Vixe, Maria. Imagina, vai. Depois de 1 hora, Pesado. O cara Não, vai ele fazer deve uma pesar uns trincheira, 3 só quilos. cervical vai. Imagina o cara deitar na trincheira com o capacete aqui. Nossa, deve doer tudo isso aqui, realmente. É isso, então, gente. Chega de pataquada. Muito obrigado. Cafugo Filmes. Obrigado, gente. Cafugo, Obrigado. obrigado. César, o Suzano, o Marcelo que não Obrigado, tá aqui Paulo. hoje. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Novamente, Foi vamos muito legal. bater uma continência pro Paulo. Tá aqui o menino. De novo a campanha Onyx Júnior. Doe Para o o Ônix Paulo. Júnior para o Paulo. Bruno, BBB. Doe esse Onyx Júnior para o Paulo. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Então, até a próxima aí. Né? Semana que vem tem mais aqui, mas é surpresa ainda. Tchau. Valeu, Tchau, valeu. até mais.